Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar mais uma questão no nosso plantão online. Vamos comentar aqui uma questão teórica interessante, que é a seguinte: por que a desconcentração industrial é ruim? Por que ela pode ser considerada ruim? Quais são os efeitos negativos que ela traz, especialmente para a economia dos locais nos quais ela ocorre? Então, antes de comentar especificamente sobre isso, vamos falar um pouco do que é esse processo. E olha só, a desconcentração industrial pode ser observada quando a gente vê a saída em grande quantidade de empresas, de indústrias de determinadas regiões e uma migração, um deslocamento dessas empresas para outras regiões. Então, isso normalmente vai ocorrer em regiões que são tradicionalmente mais industrializadas, que no passado foram grandes polos industriais, que começam a perder essas empresas. Bom, por que isso vai acontecer? De modo geral, esse processo vai ocorrer em função da elevação dos custos de produção nessas regiões de industrialização mais tradicional, em particular nas grandes metrópoles, nas grandes regiões metropolitanas, que tradicionalmente são os grandes polos industriais, especialmente ao longo do século XX, foram os principais polos industriais do mundo. E ainda, claro, tem grande destaque. Bom, isso vai acontecer porque nessas localidades a gente vai ter um aumento geral dos custos de produção, como a gente estava falando, que vai ser um reflexo, na verdade, do aumento, por exemplo, dos custos com imóveis e aluguéis. Então, os terrenos vão ficar mais caros, o metro quadrado nessas grandes regiões metropolitanas vai ficar progressivamente mais caro e isso vai acabar prejudicando as empresas. Além disso, a gente vai ter um aumento progressivo no valor dos impostos também, e também um aumento nos custos com mão de obra. Além disso, a gente deve lembrar que nessas regiões, de maneira geral, a gente tem sindicatos mais fortalecidos, e isso também acaba servindo como mais um fator de pressão para o aumento dos custos com mão de obra para as empresas. E além disso, a gente vai ter outras variáveis menores também, mas que são importantes, como por exemplo o trânsito, a saturação, de modo mais geral, das infraestruturas, o aumento da poluição e assim por diante. De modo geral, tudo isso vai acabar afetando a competitividade das empresas e é por isso que elas vão acabar vendo a necessidade de buscar locais que ofereçam menores custos de produção e é isso que vai explicar esse deslocamento, tudo bem? Bom, esse processo de migração, de deslocamento de empresas, pode se dar tanto para outras regiões dentro do mesmo estado, interior do estado, por exemplo, ou dentro do mesmo país no qual essas empresas estejam operando, ou pode acontecer dessas empresas saírem do país no qual elas estão operando e se mudarem, principalmente abrir filiais, unidades de produção em outros países, principalmente países periféricos, também buscando menores custos de produção. O exemplo mais clássico de região que passou por esse processo de desconcentração industrial, de desindustrialização, foi o Nordeste dos Estados Unidos, particularmente ali a região ao longo dos Grandes Lagos. Essa região é conhecida, ou pelo menos era conhecida, como Manufacturing Belt, uma região de industrialização bem tradicional lá nos Estados Unidos, que cresceu muito por meio de investimentos na indústria siderúrgica, de equipamentos de transporte, automobilística, que tem sede lá em Detroit, que durante muito tempo foi conhecida como capital mundial da indústria automotiva, inclusive. Então, essa região aí dos Estados Unidos foi, durante o século XIX e boa parte do século XX, o grande polo industrial dos Estados Unidos. Mas por conta desse aumento dos custos de produção, por esses fatores que a gente comentou anteriormente, começou a haver uma migração de empresas dessa região para outras regiões dos Estados Unidos, principalmente para o chamado Sun Belt, que é uma região que fica mais ao sul, ao sudoeste ali dos Estados Unidos, mas muitas empresas migraram também para outros países, principalmente para países periféricos, como o México, a China e vários outros, buscando esses menores custos de produção. Tudo bem? Bom, mas a grande questão aqui é entender quais foram os problemas que essa migração de empresas do Manufacturing Belt para outras regiões acabou acarretando. Então, olha só, de modo geral, o que a gente observou? Essa região teve uma grande redução nas vagas de emprego. O desemprego aumentou muito, principalmente porque as vagas do setor industrial despencaram, diminuíram muito. Tudo bem? Então, o desemprego foi um primeiro problema e houve também uma drástica redução na arrecadação de impostos. As prefeituras, os estados, ali, os governos dos estados começaram a ter uma grave redução no seu orçamento, justamente porque
Com a redução do número de indústrias operando na região, a arrecadação geral diminuiu, também com a redução nas vagas de emprego, com o aumento do desemprego, houve também redução do consumo na região, redução na arrecadação direta, e tudo isso impactou no orçamento. E a partir daí, sobrou menos dinheiro para se fazer investimentos em diversas áreas, desde as áreas mais básicas, como áreas como infraestrutura, por exemplo, né, serviços básicos para a população, e isso acabou promovendo uma grande degradação econômica em boa parte dessa região. Muitas cidades ali acabaram enfrentando vários problemas, como Detroit, por exemplo. Então, de modo geral, é isso que a gente observou, uma redução drástica do orçamento, uma redução drástica nos investimentos, os imóveis começaram a se desvalorizar, houve um aumento também da desigualdade e em muitos locais ali, muitas cidades do Nordeste, houve um aumento na violência, inclusive. Tudo bem? O grande símbolo dessa decadência econômica muito vinculada à desindustrialização, à desconcentração industrial, foi a cidade de Detroit, lá no Michigan, que já foi uma das cidades mais prósperas, mais ricas dos Estados Unidos, mas hoje é uma cidade que está muito associada a problemas econômicos e sociais. É uma região bem decadente, uma cidade bem decadente lá no Nordeste dos Estados Unidos. Esse processo de desconcentração industrial vai atingir muito fortemente o Nordeste dos Estados Unidos e, como a gente comentou, trazer uma série de problemas econômicos e sociais. Tanto é que essa região, chamada de Manufacturing Belt, é hoje chamada também de Rust Belt, ou seja, cinturão da ferrugem, em uma alusão a essa decadência econômica que ocorreu nessa região, especialmente em algumas cidades, com destaque para a cidade de Detroit. Esse processo vai ocorrer também em outros países do mundo, como por exemplo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, esse processo de desconcentração industrial vai ter mais força a partir da década de 1990 e vai afetar especialmente alguns pontos do território, com destaque para as regiões metropolitanas, que tradicionalmente sempre foram os principais polos industriais do Brasil. E o maior destaque aqui vai ser a região metropolitana de São Paulo. De fato, desde a década de 90, principalmente, tem havido um processo de desconcentração industrial nessa região. Muitas empresas, devido ao elevado custo de produção, têm saído da região metropolitana de São Paulo e buscado menores custos de produção em outros pontos do território, como, por exemplo, o interior do estado de São Paulo, cidades do interior do estado ou outros estados do Brasil. Bom, isso traz impactos negativos para a economia ali da região metropolitana de São Paulo. Também essa saída de indústrias acaba impactando numa redução no número de vagas de empregos. Então, de fato, o desemprego vinculado ao setor industrial tem crescido nas últimas décadas e tem havido também uma redução na arrecadação de impostos vinculado também ao setor secundário, ao setor industrial. Mas a diferença aqui é que a região metropolitana de São Paulo tem apresentado ao longo das últimas décadas também um crescimento expressivo do setor terciário de serviços e comércio. Então, olha só, devido a esse crescimento forte no setor terciário, existe uma espécie de compensação dessa perda de indústrias, dessa perda de participação do setor secundário na economia. Tudo bem? Então isso acaba compensando parcialmente essas perdas, por isso que o impacto da desconcentração industrial ele é forte, ele é importante na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, mas ele não é tão forte assim como foi no Nordeste dos Estados Unidos. Lá no Nordeste dos Estados Unidos foi muito pior, várias cidades realmente empobreceram muito, diferente aqui da região metropolitana de São Paulo, tudo bem? E tem um outro efeito também interessante, que é o seguinte: a partir do momento em que empresas saem da região metropolitana e vão para o interior do estado, por exemplo, cidades menores, principalmente cidades médias, como Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, cidades ali da Baixada Santista, etc., essas cidades começam a crescer a uma taxa maior do que da região metropolitana. Tudo bem? Porque esse recebimento de indústrias traz um impacto positivo. Então, a desconcentração industrial ela tem esse lado também. Ela é muito ruim no local onde ela está ocorrendo de fato. Então, as regiões, as cidades que estão perdendo indústrias, elas são prejudicadas. Mas, se esse processo ocorrer dentro de um mesmo estado, dentro de um mesmo país, outras regiões vão ser beneficiadas pelo recebimento dessas empresas, pelo recebimento dessas indústrias. Tudo bem? Então, aqui no Brasil, a gente tem essa dinâmica também. E aí a gente tem o crescimento das chamadas cidades médias, cidades aí como a gente citou, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, etc., passam a crescer uma taxa maior do que as cidades da região metropolitana de São Paulo. Esse processo é conhecido também como desmetropolização.
tudo bem? Ou involução metropolitana, são sinônimos aí, e eles dizem respeito, estão vinculados à desconcentração industrial, mas eles mostram que devido a essa nova dinâmica de localização da indústria no espaço, o que a gente observa é que alguns polos industriais mais tradicionais, eles estão crescendo a uma taxa menor do que essas áreas que estão recebendo agora investimentos. Tudo bem? Então, em resumo, eu acho que era basicamente isso, né? A gente deve observar que a desconcentração industrial é ruim, porque ela reduz o número de vagas de emprego, reduz a arrecadação de impostos, reduz a capacidade de investimento e pode trazer uma série de outros problemas também, mas existem níveis diferentes. Algumas regiões são mais afetadas que outras. E esse processo está vinculado também a outros processos, como, por exemplo, a desmetropolização e o crescimento das cidades médias. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais.